noite, que nós possamos nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esconde teu filho atrás da cruz, guarda a casa dele, guarda a igreja una, enquanto ele estiver aqui, Deus, pregando a tua mensagem, que os teus anjos estejam acampados sobre a casa dele, sobre a família dele, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, boa noite. Nossa, ser apresentado dessa forma é uma tamanha responsabilidade, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja é a minha igreja, né? É a minha igreja, porque nós aprendemos a amar também os irmãos. Então isso é muito especial para nós. Sabe que nós estamos lá em Sumaré, lá em Jaguariúna, mas também estamos aqui em Campinas. Eu morei aqui nesse bairro, num barracão ali, aqui embaixo, no porão de um barracão aqui do lado. Eu morei aqui, né, aqui há quase 20 anos atrás. Numa fase muito difícil da minha vida, esse bairro aqui. Tinha uma padaria ali em cima, eu comprava mortadela e pão e miojo, eu só comia isso. Quando eu vim aqui na rua, eu lembrei que eu morava no porão de um barracão aqui do lado. Eu estava falando no meu coração hoje, como eu estou feliz de estar aqui. De verdade, talvez você não me conheça, mas eu estou muito feliz de estar aqui, pastor Pablo. Muito obrigado, pastora Bruna e toda a família, equipe. Eu estou muito contente de estar aqui, do fundo do meu coração. Me sinto muito honrado. Quando a gente aplaude alguém, a gente aplaude Jesus nessa pessoa, porque se fosse para você aplaudir eu... Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? E eu venho com o coração com muito temor, com muito respeito a essa casa, porque o Pablo foi um amigo que Deus me apresentou. Deus tem essas coisas de nos apresentar pessoas. E às vezes é diferente da gente, não se parece como a gente. Porque é justamente isso, que é na diferença que nós crescemos. E quando a gente se conheceu, foi uma coisa de coração. O pastor de vocês é um coração, né? O coração é tão grande que a boca não consegue nem controlar o que ele fala. Amém ou não amém? Porque tem muito amor, muita paixão, tem chamado de Deus. Eu fico tão feliz, pastor Pablo, de ver o cumprimento do Senhor aqui em Campinas através da sua família, da sua casa. E eu honro muito a sua casa também, viu? Em nome de Jesus. Tem uma música que fala assim, ó: graças eu te dou, Pai, pelo preço sacrifício de amor, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Vamos juntos? Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, e é por isso que estamos aqui. Mas digno de toda a nossa adoração,
Ele ressuscitou para que eu fosse perdoado e amado. Oh, aleluia. Oh, rakataramashuro brocodoro bravassúria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A única estrela que brilha aqui nessa casa é Jesus Cristo. Você pode saber falar bem, você pode saber cantar bem, você pode saber tocar bem, mas todos nós nos rendemos, nos prostramos àquele que nos salvou. Há um motivo maior da igreja existir. Não é sobre um plano, uma pessoa, uma missão, de acordo com uma pessoa, que é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, servindo, com muita gratidão ao Senhor. Eu mandei a minha foto aqui para vocês, da minha família. Não sei se o pessoal da mídia aí vai conseguir colocar. Ah, estourou, né? Não tem problema não. Você vê que dessa parte aqui a gente é marrom, e para cá é branco. Você percebe, né? Que eu cheguei já colocando tinta em todo mundo lá, aleluia. É? Mas se não der, se ficar muito estourado, não tem problema não. Bom, eu estou ali, o Otto, meu filho tem 5 anos, a Tia está com 1 ano e 4 meses, e a Paula, que é minha esposa. Eu falei para a Paula, todo culto que eu vou, eu levo uma oferta de R$200, porque foi muita misericórdia na minha vida. Então todo domingo eu dou uma oferta, para agradecer a Deus pela misericórdia que eu fui alcançado. Aí, ó, esse é o Otinho, ele gosta muito de Hot Wheels, luta, então ele está agora nessa fase, né? Tudo ele chega para mim, e faz assim, eu já, né? E a Tia dando um show na gente, fazendo a gente dormir até tarde, e aquela coisa, né? Olho fundo, cansaço, mas não há alegria maior do que ter uma família. Se você não tem, você vai ter uma linda família. Se você já tem uma família, agradeça a Deus por ela. Amém? Trago o abraço de toda a nossa igreja lá de Sumaré. É uma igreja amiga, a Casa do Pai, né? Porque a gente se conheceu. Foi Deus que nos apresentou. Quando o pastor Pablo me chamou para pregar aqui hoje, eu não sou nenhum exímio pregador, mas eu falo uma coisa, que uma coisa que eu tenho no meu coração é muita sinceridade, tudo que eu falo com muita pureza, mas eu vim com o meu coração muito radiante, queimando, porque 6 anos não são 6 dias, 6 anos não são 6 meses, 6 anos são 6 anos, 6 anos de nascimento, 6 anos fazendo cocô na fralda, 6 anos limpando muita sujeira, 6 anos aprendendo, 6 anos, e eu falei, Senhor, eu não quero dar uma palestra, eu quero que o Senhor use a minha vida de uma maneira muito especial, porque eu quero que aconteça rompimentos de coisas maiores para essa casa, em nome de Jesus. E o Senhor falou comigo, filho, faça uma DR com eles. Eu falei, Senhor, fazer uma DR com eles? Vamos discutir a nossa relação. Eu não sei se você é casado aqui, mas se você for casado, e se você for homem, a parte mais difícil da sua vida é quando a sua esposa falar, nós precisamos conversar. Quando ela falar isso para você, você não vai conseguir almoçar, vai ter frio na sua barriga, você vai começar a pesquisar como é que está o seu Instagram, o que você fez de errado, eu sei, alguma coisa você vai mexer com a sua estrutura. Quando ela falar isso para você, precisamos conversar, discutir a relação, vai balançar a sua perna. Porque discutir relação é alinhamento, é lembrar o porquê nós nos casamos. Discutir relação é ajustar, discutir relação é ver onde está conformidade e inconformidades, acertar processos, melhorias, atualizações. E o Senhor falou comigo, fale sobre isso, meu filho, sobre o DR na casa do Pai. E o DR é qual o real motivo que nós nascemos, qual foi o real motivo que nós resolvemos plantar uma igreja através dos pastores e toda a comunidade, qual foi o real motivo que nos fez sair da nossa casa, levantar nossa mão e dizer, eu vou servir na igreja. O livro de Lucas, capítulo 15, o verso de número 20, vai dizer uma história tão linda e preciosa, que essa é a minha história, é uma história muito linda e especial, que você sabe qual é, a história do filho pródigo, a história que
que é de séculos, vem sendo divulgada. Lucas 15, verso 20. Você conhece a história, eu não vou me alongar aqui no tempo, mas a cerne da mensagem é amor, perdão, restauração, bênção, retorno para casa, conforto, proteção, aliança. E uma das coisas tão especiais nesse capítulo e nesse versículo é que o texto vai dizer assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava bem longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu vou tentar fazer uma encenação aqui. Vem por favor aqui, pastor, que eu vou fazer uma encenação aqui de um filho pródigo. Não sei se vocês sabem, mas eu já fui figurante de novela. Eu já fiz a novela América e fiz a novela Malhação, né? Então eu ia para o Rio de Janeiro, eles me davam míseros R$60 para eu ficar 15 horas lá nos bastidores e ver as pessoas passando lá. E também fiz a Cor do Pecado também, a novela Cor do Pecado. Não sei se você sabe disso, mas agora você está sabendo. Fiz figuração. E eu lembro que quando nós íamos fazer alguma encenação, e eu queria aparecer, então aqui está a câmera, e ali está ali o Murilo Rosa, o Murilo Benício, aquela novela da América, não sei se você assistia. Alguém assistia essa novela? Ah, pronto, só tem crente aqui agora ninguém assistiu a novela. E aí a câmera passava assim, filmando, e eu de figurante fazia assim, ó, para passar. O diretor falava: o que é esse menino aí? Olha para frente, não é para você olhar para a câmera não, o ator é ele. Então eu queria aparecer, só que a figuração é uma coisa muito complexa, porque você não faz tudo. Por quê? Porque você é um figurante, mas quando você é o protagonista da história, a coisa muda. Você está com a voz, você está com a palavra. E o texto fala o seguinte: que levantando-se, foi para o seu pai, e ainda longe, seu pai viu, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Foi mais ou menos assim, ó. Foi mais ou menos assim, mais ou menos. Segura um pouquinho, segura um pouco. A calça não rasgou, segura um pouquinho. O texto é claro da alegria que esse filho teve quando ele viu o pai. Olha de novo, a palavra diz que lançou-se-lhes, ou lançou o pescoço e o beijou. Então, o pai olha de longe, o filho distante. O pai olha de longe, o filho distante. O filho vê o pai. O pai não usou protocolo. O pai não usou protocolo. Deixa eu ver como é que você está. A primeira coisa que o filho pensou, na certeza que o pulo no pescoço dele, o pai ia segurar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que essa casa foi aberta para que filhos lancem ao pescoço do pai. Agora, Hugão, que a gente já ensaiou, foi mais ou menos assim: e correu e lançou-se ao pescoço do pai. Obrigado, pastor. Olha só, eu não sei você, eu não sei qual foi a última vez que você viu isso. Eu não sei qual foi a última vez que alguém experimentou um erro, uma queda, a vergonha, a tristeza, e teve uma mão estendida. Na sua grande maioria, nós evangélicos somos os primeiros a cancelar pessoas que erram e manchar a reputação dessas pessoas. Mas o Senhor falou comigo que essa casa foi aberta não para ser mais uma igreja na cidade, não para competir com quem já existe, mas para resgatar filhos perdidos, filhos feridos, filhos que um dia foram da fé, mas se cansaram por conta da aparência, filhos que não se sentem mais dignos de ser chamados de filhos. Eu não sei se você já teve essa sensação,
Quando você saiu da sua casa e foi no shopping, e você sabe que tem uma loja ali que para você não dá para você entrar ali, seu bolso não aguenta, mas você insiste em entrar para falar para aquela pessoa que vai ao seu encontro: só estou dando uma olhadinha. Eu não sei qual a sensação que você já teve de entrar numa loja e falar: eu não tenho condições financeiras para entrar aqui dentro. E quando você entra, os vendedores estão: pois não? E quer deixar um pobre mais sofrido do mundo é quando fala: a gente parcela até em 12 vezes, acabou com você. Sim ou não? O julgamento da aparência e a dúvida se você tem condição ou não de comprar ali. Nós somos assim, concluímos as pessoas porque visualmente nos convence de alguma coisa. Mas esse texto é um texto tão profundo, porque um filho estava sujo, tinha levado metade da propriedade de seu pai. O pai sabia que esse filho estava fazendo coisas que não eram legais, manchando o nome de seu pai. Mas quando o seu pai olha de longe o filho chegando, e o filho vem correndo e dá um pulo no pescoço dele, o seu pai, a primeira coisa que ele faz é abraçar e beijar esse filho. Nós estamos fazendo uma DR hoje aqui, porque o tempo tem se passado. Quando eu cheguei aqui não tinha púlpito, tinha só um negócio aqui. Eu falei: Pablo, o que você fez aqui? Mudei, coloquei uma luz, a arte é diferente, agora tem câmera, tem fotógrafo, agora tem cadeira confortável. E no passar do tempo, quando a gente não percebe, aos poucos a gente perde a real motivação do que nós estamos fazendo aqui. Tem alguém aqui comigo nessa igreja? Você pode dar glória a Deus? A DR que o Espírito Santo falou comigo: filho, fala para eles que o tempo vai passar. Eles passaram por ventos, por tormentas, por dias difíceis, crises, calúnia, difamação, mas eu vou levantar eles. Cada vez mais eu vou levantar eles. Mas peço uma coisa para eles: que eles não se esqueçam da real motivação do que aquelas portas estão abertas. A gente vive numa era hoje onde todo mundo busca pertencer, mas poucos sabem o que significa ser família. A igreja é uma oportunidade para você experimentar o que é ser família. A igreja é um lugar que Deus preparou para conectar pessoas que, se não fosse o propósito, não haveria possibilidade alguma da gente se conhecer. Se não fosse o evangelho, não teria probabilidade de eu e o pastor Pablo ter se conhecido. Há uma motivação maior do que estar na igreja, do que cantar, do que pregar, do que falar que está na sua bio do seu Instagram, @Casa do Pai. Mas muitos hoje estão sendo moldadas por um avanço estético, pela imagem do perfil bonito, pelo culto às aparências. É uma geração que sofre de fome de afeto e tenta se saciar com pertencimento estético. Haja visto as academias, quanto mais bonito e mais LED tiver, mais vai ter alunos. Pertencimento estético. Ninguém quer mais puxar ferro com anilha enferrujada, todo mundo quer puxar anilha com anilha de borracha. Um lugar bonito, por quê? Porque precisa fazer foto bonita, tem que ter neon, tem que ter pezinho para trás, tem que ter dancinha. Mas a igreja é um lugar de pertencimento espiritual. E essa geração não entendeu ainda que igreja é lugar de se pertencer. Hoje existem igrejas, nós temos lutado contra isso, que são mais vitrines sociais do que igreja de pertencimento. Pessoas que frequentam o altar apenas para serem vistas, não para serem transformadas. Porque quanto mais alto você está, mais a probabilidade de você se queimar. Quanto mais perto do fogo, maior a sua probabilidade de se queimar. É um tempo onde tudo precisa ser instantâneo, relacionamentos rápidos, conversões rápidas, discipulados superficiais. Não é falta de igreja, é falta de lar. E essa igreja nasceu porque é um lar para muitas pessoas aqui. Eu posso ver alguém dizendo: eu sou filho dessa casa, eu me submeto a essa casa, a visão do Senhor sobre a minha vida. Eu não sei quanto você já sofreu, mas o Senhor falou comigo no meu coração, que a visão da casa do Pai é restauração. Diga: restauração.
É o que foi falado aqui com o pastor Pablo. Venha você à frente. E eu via pessoas chorando aqui, impondo as mãos e chorando. Irmãos, preservem a pureza do coração de vocês. Nós podemos ter os maiores instrumentos, podemos ter as maiores canções, podemos ter as maiores máquinas fotográficas dessa igreja, mas nós continuaremos sendo uma igreja que se pertence, que é pura de coração, que está compromissada com a fidelidade do que é porque essas portas estão abertas. O tempo passa, as coisas melhoram e a gente se relaxa. É sobre isso que o Senhor falou comigo. A visão da casa do Pai, ela abriu para ser um lugar de restauração. E se você está aqui hoje é porque é a sua casa. Você não veio aqui à toa. Deus te trouxe aqui para dizer para você: agora você encontrou um lugar que você vai chamar de família. Lucas 15, pastor, é a missão, é o mapa da nossa missão. Quando eu falo nossa, a nossa igreja, a minha igreja, a casa do Pai. O filho pródigo não voltou perfeito, não voltou santo, não voltou limpo, voltou quebrado, voltou arrependido, voltou com vergonha, mas quando ainda ele estava longe, o pai foi lá e correu atrás dele. Às vezes a gente se preocupa esteticamente fazer muitas coisas na nossa vida e se esquece que o reino de Deus é para o simples e puro de coração. Talvez uma ligação, uma mensagem, um abraço vale mais do que eu pregando aqui nessa igreja. DR, discutindo a relação, o real motivo que nós abrimos essa casa. Essa é a nossa motivação, é ver o filho ainda distante e correr até ele para abraçá-lo. Não perguntar onde você estava, não perguntar por que você gastou tudo. Eu exijo explicações, não exigir perfeição de pessoas nessa casa. A casa do Pai é o lugar que se volta, é o lugar onde a restauração é mais importante do que a reputação. Aqui não acontece isso, só na minha igreja. Uma moça se converte, 30 anos fumando, bebendo, e o nível dela era tudo, jurupinga, catuaba, era só bate-cabeça, cigarro era só Marlboro, estoura-peito, do vermelho. Fumava muito, saía muito. Deus dá uma palavra para ela dentro de uma hamburgueria, ela se converte, começa a igreja, só que ela não conseguiu se libertar do vício. Então acabava o culto, era aí no final do culto e pitava. Está no trabalho, ela sai um pouquinho lá no fundo do trabalho e pitava, e lutando, e me ligando: pastor, eu não estou aguentando mais, eu quero ser liberta. E chorava, esmurrava a mesa, porque ela não conseguia. Chegam dois irmãos: pastor, essa irmã está servindo aqui na igreja e está fumando ainda. Peguei ela lá, eu deixei ele falar bastante. Ele falou bastante. Sabe aqueles religiosos que tem uma língua do tamanho do mundo? Aqui não tem não, só na nossa igreja que tem. Ele falou, e eu escutei ele. Irmão, eu te entendo. Eu sei qual que é a sua treta, de você achar que Jesus te salvou e não consegue salvar o outro. O seu problema, nosso problema quanto igreja, é achar que Deus ama só quem é bonzinho e amado, mas Deus também ama o seu inimigo, ama a gente que você não gosta, ama a gente que está caída, ama a gente que está pecando. E ele começou a falar comigo, acabou. Eu falei, então tá bom. Chamei essa irmã numa oração, 1 ano se passou, ela foi liberta, parou, fazem quase 8 anos que ela não usa mais nada, livre, e tinha vergonha de falar isso para as pessoas. Um dia eu chamo ela, vem aqui, dá o testemunho. Quando ela sobe, aleluia, esse irmão sai do lugar dele, se ajoelha no altar e diga: Senhor, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei. Eu entendi o que é o Evangelho. O Evangelho é mais sobre restauração do que sobre o que aconteceu com você. Vidas e vidas participando disso, de comunidades, de igrejas verdadeiras que estão dentro de bairros, dentro de comunidades. Há hoje um brilho, como todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar, e estão esquecendo que o real motivo das igrejas locais, as igrejas locais nasceram para dar acesso às pessoas,
Mas não, agora nós queremos pertencer a um lugar que tem um telão de LED. Nós queremos ir naquela igreja porque na igreja tem vários empresários, tem tiktokers, tem pessoas famosas. Deus não chamou os membros da casa do Pai para estar nesse lugar. Deus chamou os membros da casa do Pai, os filhos, para restaurar a cidade de Campinas através dessa localidade. Pastor, o que você está falando? Você está dizendo que você é contra o pertencimento estético? Não, eu só estou dizendo que a real motivação, porque nascemos aqui, para quê? Porque nascemos para não mais honrar o Senhor com os nossos lábios, mas honrar agora com o nosso coração. Mateus capítulo 15, verso 8 vai dizer isso, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A igreja ela não é passarela de vaidade, é uma DR hoje, é para a gente lembrar quando as coisas melhorarem, quando a gente crescer, quando a gente ganhar almas, quando Deus levantar pastor para o Brasil, pastora Bruna, para o mundo, para a gente lembrar que essa igreja não é passarela de vaidade, não é clube de relacionamento, não é rede social física, não é um lugar para provar quem está mais espiritual ao outro. A casa do Pai não é sobre luz, palco, microfone, cadeira acolchoada, é sobre mesa, é sobre olhos nos olhos, é sobre carregar o fardo um dos outros. Nessa casa a gente celebra o que ninguém celebra, a gente acredita no que parece perdido, a gente restaura o que muitos descartaram. Minha mãe me recebia às 6 horas da manhã da segunda-feira, eu saía 8 horas da noite do sábado e voltava segunda-feira de manhã, e ela saía para o ciclo de oração. Eu estava na festa rave, na época era a época do Orkut, o convite era enviado através de depoimento, só quem está com 40 vai saber quem é. Eu me lembro disso, o pessoal mandava as festas, PVT aonde? Fazenda Maeda, não sei aonde, né? Vamos embora. E eu voltava tudo sujo de barro, sujo, quase 2 dias fora de casa, não tinha celular, como tinha, né? Você tinha que ter era mensagem de texto, era um teste desse tamanho, e eu não tinha, então eu ficava, minha mãe não sabia onde eu estava, mas todas as manhãs que eu chegava em casa, ela colocava a mão na minha cabeça e falava: o filho que o meu ventre gerou não vai viver no mundo para o resto da vida. Você vai ser um profeta dessa geração, um homem abençoado que vai ser usado nas mãos do Senhor. Você vai ser uma bênção. Filhos dessa casa do Pai aqui, na sua boca só vai sair bênção sobre a vida do outro. A gente não vai parar em rodinha para começar a falar um do outro aqui. Quem veio, quem não veio, quem faltou, quem pecou. A gente não está perdendo tempo para isso. Não estamos para isso. Estamos para restaurar, para cuidar. Se não for para restaurar, para amar, para cuidar, é melhor que você feche a sua boca. Dá uma piscada para o vizinho do seu lado. Porque o filho pródigo dá essa clareza para nós, esse mapa. Ele fala sobre amor, sobre perdão, sobre restauração, porque é a base da igreja. Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, o verso 13, que suportem-se uns aos outros, e perdoem-se mutuamente. Gente, o pessoal mais amargurado e mais rancoroso é o pessoal da igreja. Ó, eu sou de Deus, mas se pisou no meu dedinho, nunca mais eu olho na cara. Nunca mais, eu fecho tudo e vou embora. É a geração mais insubmissa. O pastor falou, não é submissa ao pastor. E eu vi aqui hoje, vocês honrando o pastor Igor daqui. Eu me lembro quando ele ia lá no fundo e ficava quietinho de quarta-feira, ele rasgava a Anhanguera lá em Sumaré, ficava lá quietinho ouvindo. Como é lindo, essa igreja está honrando você. Porque nós temos a tendência de menosprezar as pessoas que saíram do mesmo lugar que a gente. Não foi assim? Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o filho de José, o carpinteiro. Ixi, veio lá da quebrada minha. Isso sem ter nada para ele falar. O quê? Escreveu um livro.
Não sabe nem falar, fala tudo errado, escreveu o livro. Oxa! Tem alguém aqui nessa igreja? Não, tem, eu estou doido. Hã? Só acontece lá comigo, aqui não. Escreveu o livro agora. A gente tem a tendência de diminuir, menosprezar as pessoas que saíram do mesmo lugar que a gente. Mas graças a Deus, porque essa casa tem honrado os pastores e os líderes desse lugar em nome de Jesus. Isso tem uma bênção tão tremenda que você não imagina. Porque adianta honrar as pessoas de fora e desonrar as pessoas de dentro? Do que adianta? O nosso papel não é esse. Nós, membros da casa do Pai, filhos dessa casa, nós vamos suportar uns aos outros, nós vamos perdoar mutuamente. Não é possível amar sem aprender a perdoar, e não é possível restaurar sem aprender a sofrer com o outro. Pensa, quando alguém está sofrendo, se chegou para você, se chegou no seu ouvido, ou se a mensagem chegou no seu telefone, é contigo mesmo que Deus vai usar para tratar essa pessoa. Mas sabe o que a gente faz? A gente se anula, a gente vê as amigas indo para o happy hour, saindo para os lugares estranhos, voando na vida, arrumando emprego, viajando, e sabe o que a gente faz como igreja? Voa, amiga, sucesso, Deus te abençoe. Você está empurrando essa pessoa para o inferno. Você não tem coragem de pular na bala, de falar, viu, estou vendo você andando com umas pessoas, vai arrastar você, vem para cá, você não foi no culto, vai no culto, você está faltando muito. A gente tem vergonha, a gente tem medo de se colocar à disposição. Essa casa foi aberta para que os filhos pudessem pastorear mutuamente a igreja, porque a ovelha que faz ovelha, não é pastor que gera ovelha, são vocês que estão mais perto. Muitas vezes o pastor Pablo não vai conseguir estender a mão, mas vai ter alguém lá no fundo, pastor, trabalho com ele, vou dar um toque, está longe. É compromisso com a missão. Diga isso para 2 ou 3 pessoas: eu estou no compromisso da missão, eu estou no compromisso da missão. Porque quem caiu não é descartado, é tratado. Quem errou não é expulso, é disciplinado. Quem pecou não é envergonhado, é levantado. Há uma grande diferença do evangelho, com uma justiça própria, mas somos cheios de justiça, cheios de saberes. Eu penso assim, eu falo assim, não, lá na nossa igreja, os irmãos vêm falar comigo, pastor, o que você acha? Irmão, eu não sei nada, eu estou aprendendo, eu sou um bebê na fé ainda. O que nós podemos construir juntos? Esse é o evangelho. Nós estamos sinalizando, nós estamos sintonizando a estação. 6 anos, vamos celebrar, mas o porquê nós estamos aqui? Às vezes você precisa fazer isso na sua vida, correria danada, corre para lá, corre para cá, não consegue ver o filho, não tem um momento de qualidade com a gata, não dá uma atenção especial, não empresta o cartão, não faz alguma coisa. Precisa dar uma sintonizada, parar, falar, opa, espera um pouquinho. Avaliação, DR, o real motivo que nós estamos aqui. Deus já falou que vai prosperar você, Deus já falou que a sua semente vai ser muito próspera, mas o Senhor está lembrando você. Lembra no culto de 6 anos? Lembra? Qual foi o real motivo de você estar aqui? Para inchar, engordar e fazer disso um clube, uma franquia? Não, nós estamos compromissados com a missão, resgatar os filhos perdidos. Deveria ter uma placa nessa igreja, resgatando os filhos perdidos. Nós não rasgamos redes, nós costuramos as redes. Nós não rasgamos o vestido da noiva, a gente costura o vestido da noiva, porque Jesus disse isso: vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Você consegue falar isso para 2 ou 3 pessoas? Você a partir de hoje é pescador de homem, pescador de gente, no seu trabalho, na sua igreja, com o seu vizinho. Deus vai usar você para salvar a pessoa, e você talvez está aqui sozinho, sem ninguém da família. Deus te levantou para ser uma coluna na sua casa. Deus vai te usar e vai te honrar na sua casa, em nome de Jesus. Pregação de Deus, palavra de Deus,
É a geração que também quer tudo pronto. Nós da casa do Pai não vamos querer tudo pronto. Eu lembro na reforma, pastor Pablo ficava aqui o dia inteiro. Chegava em casa, colocava o dedo no nariz, saía um monte de catota, era cheio de pó, de cimento, gesso. Sim ou não é? Coluna cansada, perna cansada. Estava compromissado com a missão. Deus deu a visão, vai ser assim. Paixão por almas. Aonde o Estado, o governo não alcança, a igreja levanta pastores do Brasil para alcançar aonde o poder não consegue alcançar. Olha que tremendo. Olha que coisa tremenda. Mas a geração quer tudo pronto. Quer chegar na igreja tudo com carpete, com cadeira nova. Aonde eu sento? Onde é água? Onde meu filho fica? É o tempo da pressa. Gente que quer receber chamado sem processo, microfone sem quebrantamento, status sem serviço, liderar sem se submeter. Eu aprendi isso na minha história. Tudo que eu escrevi aqui eu aprendi na minha história. Um dia perguntaram: pastor, você gostaria de receber o chamado mais jovem? Eu falei: se eu pudesse receber o chamado com 45 anos, seria melhor para mim. Ele está mais maduro. Olha para você ver, com 42 eu estou pulando no colo do pastor. Vê o nível de maturidade desse homem. Chamado sem processo. Pastor, tem um chamado, vou cantar para as nações. Mas não consegue emprestar o microfone quando o outro está precisando. Quer cantar, mas não tem quebrantamento. Canta, mas não chora. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você fechou os olhos, esqueceu as pessoas e começou a cantar? Quer status, quer aparecer, quer estar na rede social, mas não tem vontade de servir, não tem prazer, não paga preço. Quer não, porque Deus me chamou para um chamado, eu vou liderar. Meu chamado é de liderança, mas nunca se submeteu a alguém. Estou fazendo a DR. Marcos diz isso, capítulo 9, 35, não é isso? Me falha a memória. Quem quiser ser o maior, que sirva a todos. O real motivo da abertura dessa igreja foi para isso, para convidar você a fazer parte de o maior ato histórico do mundo. Porque a palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende, o céu fica em festa. A única coisa que tem alegria no céu é quando alguém se converte, se arrepende dos seus pecados. Nem por força, nem por violência, mas pelo convencimento espiritual. Pô, estou vacilando, vou parar. Essa casa é o lugar das pessoas saírem incomodadas daqui. Preciso ser mais crente, preciso ajudar mais o pastor, preciso estar mais perto da pastora, precisamos arrumar recursos para levantar, para ajudar melhor isso aqui. Um incômodo espiritual. Randy Clark já disse isso. Quando você vai ao culto e você não tem nenhum incômodo, você não ouviu a palavra de Deus. Você ouviu qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Você pode gostar sim, meus lindos. Como você está, meus lindos? Chamado de Deus, plantação de igreja, 6 anos. É sangue, é lágrima, é suor, é sofrimento, é engolir calado, é sofrer junto pela sua casa. Quando você vem aqui na frente receber a unção, você pode ter certeza que todas as pessoas que vieram aqui serão marcadas de uma maneira profética e sobrenatural. Quando você receber a oração, se você veio aqui, levanta a sua mão e recebe. Vai acontecer mudança na sua casa, e você vai ver o que eu estou te falando, em nome de Jesus. Na pureza, vieram na pureza, aqui ó, recebendo de Deus. Vocês saíram com uma bênção daqui hoje. Casa do Pai é lugar de submissão por amor. Eu me submeto, pastor, eu não concordo, eu não entendo, mas eu submeto a liderança, e não por imposição, não. Eu mando aqui, não, o pastor Pablo sabe disso, que ele não manda nada. Ele mesmo se submeteu à visão de Deus para ele. Se ele pudesse, ele seria empresário, e ele viajava com a Bruna para os Estados Unidos e ia embora. É a submissão que cura, é a submissão que forma caráter,
é a submissão que restaura a nossa identidade. Eu vou voltar, vou me submeter, é lá que eu vou te fazer, é lá que eu vou fazer escorrer de você o óleo puro, uma unção fresca, lá no finalzinho da rua, Marjana e Anguera. Você veio de onde? Lá de uma igreja de Campinas. Mas de onde? Lá numa quebradinha ali, você desce lá embaixo, lá ali. Que Deus vai te tirar lá do fundo do pasto e vai te colocar nos lugares altos. Sabe por quê? Porque você foi testado, foi aprovado, foi abençoado no lugar de origem. Sempre assim. Porque a igreja, casa do Pai, os filhos dessa casa, não correm mais atrás de posição. A gente está correndo atrás de Cristo. Está todo mundo querendo correr posição. Quanto mais seguidores, quer ser conhecido, quer ter network. Não. Quanto mais escondido você tiver, maior será a sua probabilidade de Deus te levantar. E é lá no serviço também. Quanto mais escondido, mais humilde você for, mais quieto, sai das luzes, que Deus vai te levantar lá. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade de medicina ou de odontologia. Deus vai dar uma condição para você, vai dar bolsa para você. Eu não tenho condição de pagar a faculdade aqui. Deus vai te dar. Só quando você estiver lá, lembra que você é uma Esther lá. Lembra que você é um José, um Daniel para ser influência naquele lugar. Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu vou repetir essa frase. Eu não tenho condição de estudar, queria tanto fazer uma faculdade. Levanta a sua mão. Deus vai proporcionar para você. Você vai contar para o seu pastor o que está acontecendo aqui agora. Uma graça de Deus te visitando. Uma graça de Deus te visitando agora. Inteligência e sabedoria para você ir para o lugar certo, que Deus vai abrir essa porta para você. Uma faculdade, quer estudar. Como é que eu vou deixar meus filhos? O Senhor vai preparar uma porta para você. No nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Que enquanto a gente se submete, enquanto a gente serve a igreja local com o coração, Ele fala, viu? Você é meu sócio aí embaixo? Sou seu sócio agora aqui em cima. Vou te ajudar. Vou abrir as portas para você. Mas entenda o porquê que você está fazendo aqui nessa igreja. Convencido da missão. Ele fala aqui, eles acolhemos os que erram. Porque em Romanos 5:20 vai dizer aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui ninguém nessa casa é descartado. Diga isso para 2 ou 3 pessoas. Aqui nessa casa ninguém é descartado. Aqui ninguém nessa casa é finalizado antes da hora. A gente serve um ao outro com honra. A gente aplaude um outro com honra. Sabe por quê? Porque em Filipenses capítulo 2, o verso 3, vai dizer que a gente precisa considerar os outros superiores a si mesmo. Ninguém está acima do outro. Todos são filhos, todos são amados. Ah, pastor, mas eu não canto, não prego, eu estou ali quietinho. É exatamente nesse lugar que Deus quer que você fique. Eu vim aqui só para dizer que a casa do Pai, pastor Pablo, não é um projeto humano, é um grito do céu chamando os filhos para casa. Nós não estamos aqui construindo um prédio mais bonito, a gente está construindo um lar aqui nesse lugar. A gente não está reunindo pessoas, a gente está reunindo filhos. Nós não estamos formando um quadro de membros, nós estamos formando uma família numerosa e poderosa na terra. Então você seja bem-vindo à casa do Pai, onde o amor é o centro, a cruz é o fundamento, e o Espírito Santo é o anfitrião da nossa vida. Aqui é tudo sobre o Pai, e todos os filhos estão voltando para casa, e o Espírito Santo possa conduzir vocês numa palavra que vai direcionar o destino de vocês. Pessoas vão chegar aqui de um jeito, e Deus vai enviar de uma outra forma. A vida de vocês vai mudar completamente, até a maneira de se vestir vai mudar. Você já ouviu alguém falando para você, nossa, está diferente, está usando até terninho agora? É porque Deus me deu uma nova roupa. Sabe o que a palavra de Deus diz lá com o Pai? E colocou uma veste nova e um anel em seu dedo. Tem essa música? Tem essa música? Existe essa música, não existe? O Senhor Deus continue abençoando essa casa, continue
lembrando da real motivação do porquê nós estamos aqui. Do real motivo, é número? É encher? É lotar? Não, é ser relevante ao ponto. Aquela pessoa ali era viciada, se libertou. Aquele casamento estava destruído, foi restaurado. Aquele ali estava perdido, Jesus trouxe. Esse aqui tinha medo, era tímido, mas foi restaurado pela glória de Deus. Essa daqui nem cantava, tinha vergonha, saiu da timidez, está servindo a Deus. Esse homem aqui era uma dificuldade para ofertar na igreja. Hoje é um dos homens mais poderosos aqui e ajuda a igreja a avançar, porque Deus deu um dom para ele de prosperidade. A diferença. Então a gente pode orar nessa noite: Pai, torna-nos uma casa onde o teu amor reconstrói histórias. A gente pode orar: Senhor, dá-nos olhos para ver os filhos ainda de longe, para notar a ausência de pessoas aqui. As pessoas que você sente a ausência de alguém aqui, sente falta de alguém, e correr atrás deles. É braços abertos para perguntar nada. É só braço aberto, não é perguntar se fumou, se não fumou, se está com problema, se está com problema. É abraçar, é trazer para perto e deixa o Espírito Santo convencer as pessoas. Não é isso? É falar: Senhor, Senhor, me dá essa oração. Faz da casa do Pai um hospital de almas, que vai incomodar a nossa vida. A gente vai começar a repartir nossa roupa, nosso sapato, nosso dinheiro. Não tem como. Pessoas que do seu lado, que passa necessidade, você nem sabe. Essa semana eu tive uma experiência com o irmão da igreja. Você não fala. Quando você olha, você fala: jamais esse irmão falou isso. Falou. Irmão, pastor de gasolina. Pastor, tudo bom? Estou aqui em tal lugar, preciso de botar gasolina no meu carro para ir embora para casa. Eu falei: cara, mas o que está acontecendo? Pastor, não tenho nada, cara. Estou com 54 centavos na minha conta. Tenho 2 filhos adolescentes, o que eu ganho não está dando. Para você se lembrar que essa casa abriu, para quando Deus te prosperar, você saber que o que você tem o poder de você compartilhar com alguém. Mas sabe o que acontece quando Deus nos prospera? A gente quer fazer aplicações, a gente quer guardar na caixinha, e achando que aquilo é segurança para a gente. A segurança de um filho de Deus é quanto mais você dá, mais seguro você está na presença de Deus. Irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Vão resolver, chamei 2, 3, viu, precisamos arrumar isso aqui, fazer uma compra, assim, assado, gasolina para ele e tal. Irmão, organiza a sua vida financeira, vou te dar uma pessoa para te ajudar, deve estar com algum probleminha, vai acertar. Sabe o que é? Gastar tempo com as pessoas, amor, mexer com a sua estrutura, mexer com o seu tempo. Meus filhos estão lá em casa, minha esposa está lá em casa, mandou um abraço para todos vocês. Ela fala: amor, você saiu a semana inteira. Você pregou quarta-feira, você teve reunião quinta, você pregou sexta-feira, você está pregando sábado, hoje, amanhã você vai fazer casamento de manhã e depois à tarde. Falei: gata, fica tranquilo, porque para quem que a gente trabalha, ele não deve nada para ninguém. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, na intencionalidade de compreender o real motivo da existência da casa do Pai, o real motivo do meu dom. Porque eu canto aqui, por que eu oferto nessa casa, por que eu prego, por que eu toco aqui, por que eu sirvo aqui. E você encontrar um farol com uma placa muito grande, para resgatar os filhos perdidos. Não porque você grita, não porque você fala toda hora para ele, não, mas porque você está sempre disposto a estender a mão, a ver de longe os filhos e os filhos voltando. 6 anos de casa do Pai, 6 anos de vitória, mas 6 anos também hoje de alinhamento, porque nós nascemos para resgatar os filhos perdidos. Então eu vou fazer isso no meu trabalho, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu vou fazer isso no meu carro, no meu vizinho, na minha igreja local. Quando acabar o culto eu vou evangelizar, eu vou chegar um pouco mais cedo, eu vou evangelizar, eu vou convidar as pessoas, eu vou mandar mensagem, eu vou fazer aquilo que compete o real motivo da plantação dessa igreja. Eu quero viver isso, para que a gente possa ter roupas novas, anel no nosso dedo, e colocar no dedo desses irmãos, e vestir esses irmãos, acolhendo, cuidando e abençoando. Aqui tudo
é sobre o pai. E todos os filhos estão voltando para casa. Um grande avivamento de pessoas que se ausentaram, pessoas que não conhecem ainda o Evangelho por qualquer outro motivo. Deus fará uma luz brilhar nessa casa aqui, Margiana e Anguera, para as pessoas olharem e sentirem vontade de estar naquela igreja. O que eles estão fazendo ali? Senhor, coloca desejo nesse bairro, dos vizinhos saindo de suas casas. Eu vou fazer uma visita hoje ali, eu vou fazer uma visita hoje ali. E quando eles chegarem aqui, eles perceberem: olha o amor que eu fui recebido, olha o quanto eu fui acolhido. Aquela pessoa me conhece da escola, mas ela não me julgou. Aquela pessoa me conhece do trabalho, mas ele não falou de mim, ele me olhou e me abraçou. É no nome de Jesus. Vem Espírito Santo, e mais da sua graça, mais e mais da sua graça, mais e mais da sua graça. Senhor, o Senhor é Deus tão leve, Senhor, que o Senhor fala aos corações daqueles que estão aqui. Senhor, vem e toca o coração no profundo, Senhor. Dê força ao corpo de liderança dessa igreja, Senhor, que eles não se iludam, Senhor, com coisas que eles veem nas redes sociais. Que essa casa entenda, Senhor, que vale muito mais uma restauração do que um nome, do que uma posição, do que status. Senhor, que eles fiquem aqui escondidos debaixo das tuas asas, mas fazendo um trabalho, que naquele grande dia eles vão ouvir: vinde, filhos de meu Pai, para a morada celestial. Para a morada celestial. Recebe aí o toque do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus te encorajando mais uma vez. Sinta a presença de Deus falando com você e lembrando o real motivo que você vive. Você vive para glorificar o nome do Senhor. Você vive para ser uma bênção. A sua boca a partir de hoje vai ser uma bênção. Você vai abençoar a cidade de Campinas, o seu bairro, a sua família, os seus colaboradores, a sua empresa, o seu chefe. Você vai abençoar. Você vai ser luz nas trevas. Você não vai mais maldizer os seus filhos. Você não vai mais maldizer o seu cônjuge. Você vai abençoar. Você vai abençoar o corpo de liderança dessa igreja. Você vai abençoar as crianças. Você vai abençoar. Abençoar. Receba a presença do Espírito Santo. Na medida que você for entendendo de Deus algo, você pode estar aqui no altar para receber um toque de Deus. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, ou se você é visitante, mas Deus está te chamando de volta. Deus está chamando você de novo, para você sentir de novo aquilo que você sentia há tanto tempo, para você viver aquilo que você viveu e esqueceu por algum momento. Você deixou passar, as coisas melhoraram, as coisas mudaram, e você esqueceu que a sua vida, Deus conta com ela. Deus conta com a sua vida. Talvez você veio aqui e ficou pensando: vou lá na igreja, lá no aniversário, mas não é sobre o aniversário, é sobre um chamamento de Deus através do aniversário. É Deus chamando para águas mais profundas, para uma relação de testificação do real motivo que nós estamos aqui, falando de Jesus. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.